Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E se você ainda não me conhece, eu sou Renata, eu sou adestradora, consultora comportamental e apresentadora desse podcast que traz temas relacionados a cachorro e a gatos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e indique para alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. E a gente também tem Instagram, que é @vamos.falarsobrecachorro. Lá vocês podem dar sugestões, críticas, desabafos, e o que vocês quiserem. Então sigam a gente lá. E como vocês podem ver, a gente tá aqui hoje num cenário um pouco diferente. A gente não tá no estúdio, a gente tá na casa do Alexandre. Alexandre, muito obrigada por ter aceitado. Imagina, prazer. O meu convite. Eu acho que eu fui um pouco insistente, mas eu acho que... Sim, mas deu certo, olha só. É isso aí, tem que insistir. Eu fui um pouco insistente, mas deu certo. Então, muito obrigada. E obrigado por ter vindo até aqui. Não, eu tô muito, muito feliz, porque desde quando eu iniciei esse projeto, eu tinha duas pessoas em mente que eu queria muito que participassem. Uma delas era a Silvia Angélico, do Cachorro Verde, não sei se você conhece, uma veterinária nutróloga que eu adoro. E você, né? E aliás, depois que eu te conheci pessoalmente, aí a minha visão sobre você mudou muito. Ela melhorou muito. Ah, que bom. Assim. Espero que não fosse bom. Então, assim, verdade, eu admiro muito. Então, muito obrigada e por ter recebido a gente aqui na sua casa hoje. Imagina, um prazer. Tá, eu tô um pouquinho nervosa, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo aqui. Sim. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre agressividade canina. Porque enquanto a gente tiver cachorro no mundo, enquanto a gente tiver tutores aí que vão ter cachorro, é um assunto extremamente relevante e importante, né, da gente tratar aqui. E para começar, eu queria saber, quando que a gente pode considerar que um cachorro ele é agressivo? Olha, você tem vários tipos de agressividade, né? Então, todos os cachorros eles têm agressividade, né? Não existe cachorros que não tenham agressividade. E, aliás, basicamente, a agressividade ela acaba sendo parte ali do repertório natural da maioria dos animais para sobreviver. E ela pode se manifestar de diversas formas. Então, você tem quando um cachorro, uma border collie está cercando as ovelhas, as pessoas falam, que bonitinho, eles estão trazendo as ovelhas pro pastor lá recolher as ovelhas ou levar para algum lugar. Ali está tendo uma agressividade de cercar os bichos para depois eles atacarem, faz parte. Quando você vê um pointer parado naquela posição, ele também está preparado para atacar. Quando você vê um cachorro indo assim, ou correndo atrás de uma bolinha, tudo isso é agressividade. Dependendo da definição, você vai tirar a agressividade predatória das outras, agressividade possessiva ou tal. Tem gente que nem vai chamar de agressividade. Então vai depender ali da definição, né? Tem gente que falar agressividade é um palavrão. Então aí você muda para outra coisa, mas para quem... O importante é a gente conseguir ter palavras para descrever, baseado na função, e entender melhor o comportamento. Se você usar, em vez de... eu quero... que nem a gente fala, né, washroom em inglês, né, eu quero, cada lugar é uma palavra, né, em vez de falar, não vai falar que é o banheiro porque sabe que você vai fazer um xixi ou um cocô lá, fica chato, então fala que você vai no lugar de banho, tá bom, mas você sabe que o que você vai fazer, que não é você vai banho. lá, né, então dependendo da pessoa que vai usar, por exemplo, ele é reativo, aí você entende que aquele cachorro pode te morder naquela situação, pode morder alguém, né? E agora, quando um cachorro, por exemplo, sente dor, tem agressividade que é mediada por dor, tem por medo, você tem agressividades que são desencadeadas até por derrames, né? Que o cachorro pode ficar agressivo. Como eu falei, tem um monte, dependendo do jeito que você quiser classificar, dá para a gente
e longe, né? Territorial, possessiva. E aí você consegue também classificar algumas juntas, separar. Se você for ver pelo neurofisiologia, você pode falar, olha, as que ativam essa circuitaria neural, ou que ativam essa, ou que tem... como eu te falei ali, é um vasto cenário, né? Mas é sempre é ligado a um comportamento ou ameaçador ou um comportamento que machuca de fato, né? Essa é vamos dizer, uma definição meio abrangente, assim, né? Mas então, levando em consideração tudo que você está falando, a gente pode considerar, porque é comum a gente ouvir as pessoas falando, o cachorro do meu amigo é agressivo, meu cachorro é agressivo, o cachorro do vizinho é agressivo. A gente pode falar que a agressividade ela é um traço permanente da personalidade, do temperamento do cachorro, ou não? Porque a gente entende agressividade, quer dizer, a maioria das pessoas que são leigas, como se precisasse ter uma mordida. E aí as pessoas se referem muito, né? Às vezes aconteceu uma mordida, um caso isolado, e a pessoa ela fala, meu cachorro é agressivo. Como a gente fala que um cachorro ele é sociável, né? Então as pessoas falam, meu cachorro é sociável. Sim. É um traço permanente, porque quando você escuta, meu cachorro é sociável, é aquele cachorro que vai conseguir lidar tanto com outros cães e com as pessoas em várias situações. E aí eu queria saber... Eu entendi o ponto, né? O que acontece? Se você quiser seguir a risca, você não pode falar isso, você tem que falar em que situação, como aconteceu e tudo mais. Mas as pessoas elas têm que poder se comunicar de uma maneira simples, né? Às vezes essa simplicidade ela acaba provocando generalizações erradas ou equívocos e tudo mais, mas por outro lado, você não poder nunca falar assim, olha, cuidado que ele é agressivo. É uma comunicação, a comunicação ela tem uma função, né? E aí nessa função, se você está recebendo uma visita e falar, não põe a mão que ele é agressivo, a pessoa ela vai entender, né? Agora pode chegar um chita que vai chegar assim, não podemos definir o cachorro e tal, porque ele é agressivo com pessoas que estão invadindo o território, com crianças e tal, ele não é, e não é nem que ele é agressivo, ele demonstra comportamento diante dessa situação. Se ele tem os outros cachorros que ele se dá muito bem e tal, com a família ele é desse jeito. Se ele estivesse numa casa que ele não estivesse com o território dele, não, tá bom, mas eu só estava querendo avisar para a pessoa que é para não colocar a mão nele. Então, dependendo da pessoa que você vai se comunicar, você tem que definir todas as palavras como que você vai usar e quase criar um novo vocabulário. Se você vai conversar com um chita de behaviorismo, né, ou um etólogo, sim, você tem que ajustar a sua palavra. Do mesmo jeito que quando você recebe alguma pessoa em casa, você vai ajustar, ou para uma criança ou tal, você vai ajustar a comunicação para se comunicar com ela, que é o que a gente faz com o cachorro, né? A gente vai ajustar a comunicação porque ela tem uma função. Sim, né? sim. Ela tem uma função, é alertar, é mudar um comportamento, é conseguir, de alguma forma, se comunicar, que é ser entendido naquela finalidade. Eu entendi. Né? Então, tudo bem, dependendo da situação com quem a gente está conversando, não precisa ter todas essas explicações, dependendo de... Tudo bem, mas é muito comum quem começa a estudar e entra numa área que para de se comunicar com seres humanos de outra área, ela começa a criar um mundo paralelo. E aí ela tem muita dificuldade de se comunicar, ou ela acha que está todo mundo... Entendendo. Falando... Entendendo ou falando besteira. Entendeu? Porque aí ela fica julgando cada uma das palavras e perde o mais importante, que é a função da linguagem, a função da comunicação. Né? Então, assim, eu trabalhei no laboratório de etologia do César Hades.
O César Hades foi o diretor da psicologia geral da USP, um cara assim brilhante, e ele conseguia conversar com todos os grupos, mas ele se adaptava. Então ele vai falar para a mídia, ele vai falar para um grupo, ele consegue, né? Ele consegue, é como se ele falasse vários idiomas. Sim, ele consegue adequar a linguagem conforme o público dele, com quem ele está conversando. Isso, e sem pensar tanto no rigor técnico, mas no objetivo da linguagem, né? É que eu, às vezes, já me peguei, eu me pergunto, será que tá correto? Pois você vai estudando, aí você fica com certo receio, e aí você escuta. Então, essa questão das pessoas falarem, muitas vezes, realmente o que você quer comunicar ali na hora e o que você está falando mesmo. Mas eu entendo todas as... A gente, então, o que está acontecendo, talvez com as pessoas que estudam profundamente um assunto e descobrem que tem palavras específicas para serem utilizadas e ela começa a utilizar palavras que as outras pessoas não vão entender, ou então ela começa a ficar receosa de se comunicar. Sim. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que têm um conhecimento muito grande, ou as pessoas que elas têm uma boa intenção e estão trazendo coisas importantes para a sociedade, e se você coloca ela nos padrões que você precisa ouvir aquilo, senão você descarta o conhecimento dela, você está pegando o mundo e transformando ele numa coisinha, né? E aí Aí é triste, né? Sim, aí é triste, porque... Tá. É um animal, né? Nós somos animais super sociais com uma capacidade de se comunicar imensa. Sim. Aí você vai lá, cria um idioma que só você e seus amiguinhos sabem falar. Sim. E aí fica criticando todo mundo, né? Sim. Então, acho que tem que tomar... Precisa tomar cuidado mesmo. Cuidado, porque muita gente cai nisso. Sim, e às vezes a pessoa não quer cair, não. Aí ela vai conversar com alguém e ninguém entende o que ela fala. Sim. Ninguém presta atenção. O que eu acho incrível, que eu vejo em você, eu acho que é o poder mesmo de você conseguir falar de uma forma fácil para todo mundo. Você consegue conversar desde o público que é realmente leigo até as pessoas que estudam, cientistas. Então, eu vou falar assim, eu acho que o importante, assim, e aí eu acho, na hora de você dar uma palestra, na hora de você dar uma entrevista, eu acho que pelo menos o que me ajuda é pensar com carinho em quem está recebendo a mensagem. Então, assim, é não pensar em se sair bem ou impressionar ou tal. É como que eu vou passar aquilo que eu aprendi, que eu estudei, tudo com carinho para as outras pessoas. Eu acho que isso é um jeito de diminuir o nervosismo e também acho que é um jeito de você se comunicar melhor. Porque a partir do momento em que você está se concentrando em você e não no outro, aí é mais assim, putz, como que eu vou deixar isso claro? Como que isso vai ajudar as pessoas? O que eu aprendi que é diferente? E saber que a gente nunca vai saber de tudo, né? E a gente sempre vai estar aprendendo. Sim. Bom, então, essa questão ficou bem claro para mim, essa questão de como a gente vai colocar, e tudo bem a gente falar ali, não, o meu cachorro é agressivo, às vezes para afastar mesmo, que pode acontecer ali uma mordida, pode acontecer que alguém se machuque, e a gente não precisa ser tão xiita em alguns momentos, ainda mais com... Qual que é a função lá? É uma criança, tem alguma coisa... Não, agora eu vou discutir um tratamento, eu vou querer entender as particularidades, você acha que tem dor envolvida? Não, ele ataca, né? Ele ataca quando alguém já está no ambiente e ele entra ou não, ou quando... Aí, né, tem um monte de coisa. Não, ele ataca só quando o osso dele lá está do lado. Aí a gente começa a procurar mais informações para lidar com aquela... E sobre essa questão que você falou agora do osso, normalmente em relação à mordida, porque então existem várias agressividades, né? Vários tipos de agressividades e graus de agressividade. Você falou do border, dele ficar pastoreando, é uma forma de agressividade, existem diferentes tipos.
E quando existe essa questão da mordida, de ser perigoso isso acontecer, de alguém se machucar, normalmente é quando a gente acaba invadindo o espaço deles, ou a gente não está entendendo muito bem a linguagem em relação a uma mordida, porque é uma outra forma de agressividade, né? A mordida. Assim, você tem ali a própria mordida, ela é dividida em várias partes, tá, né? O tipo de mordida. Então você tem tanto, vamos dizer, a descrição que é útil para a polícia, por exemplo. Então você tem os cachorros que muitas vezes que entram em presídios e tudo mais, aí entra o vocabulário que eles usam, né? Tem o picador, por exemplo. Então é muito comum, por exemplo, alguns cachorros eles dão umas mordidas e não ficam presos, né? Não ficam, sim. Né? Então é o picador ou tal, porque o que vai acontecer? Dependendo do grupo, se o cachorro grudou em alguém, é muito fácil de você matar esse cachorro, né? Então você tem que tomar determinados cuidados. Quando você tem os caras por exemplo, de rinha, vamos dizer, de rinha de pitbull e tudo mais e tal, e eu sei até um tanto sobre esse assunto, que no México eu fui dar uma palestra e eu conheci um policial que ele se infiltrava nas rinhas para pegar todo mundo. Então ele tinha os cachorros, olha que loucura, ele tinha os cachorros, ele era um deles. Sofria, ele não conseguia entrar na turma se ele não tivesse os cachorros para brigar. Então ele tinha, uma coisa de louco, né? Era um cara que não tinha envolvimento com o cachorro, era um policial. Sim. E que ele topou o negócio, ele ia entrar nas rinhas e ia conseguir a ideia é prender todo mundo. Só que para isso ele não conseguia ser chamado, e ele ele teve que ter cachorros para poder participar. E aí com isso a gente aprendeu muito com ele, né? Não com os cachorros, não, mas com toda a experiência que ele teve, né? Então o que acontece? Esses cachorros, eles não podem de jeito nenhum morder ninguém, nenhum ser humano, só outro cachorro. E eles travam a boca de um jeito ali, que é o contrário do picador, né? Então, muitos cachorros de focinho chato, ele já tem essa tendência, né? Mas tem vários cachorros que têm essa tendência. Aí você consegue segurar. Aí tem a mordida do kill shake. Já ouviu falar? Não. Todos os cachorros têm, mas tem alguns que são muito melhores e fazem muito mais isso, né? Então, por exemplo, você pega um pointer, ele é capaz de pegar um passarinho, ele fica ali para dar... E ele não mastiga, ele não mastiga, tudo mais, ou talvez um retriever e tudo mais. Agora você pega um terrier que vai ter que matar o bicho muito rapidamente, ele vai sacudir. Esse é o kill shake. Essa é tanto em briga, que eles usam para arrebentar o tecido do outro tal, ou para quebrar o pescoço e evitar um ataque do outro bicho. Então, por exemplo, você vai pegar um bicho que é caçador de rato, ele vai ter que sacudir muito rápido para não tomar mordida do rato, né? Para ele matar rápido. Isso não é ensinado, é dele. É porque a raça, ela foi... Isso é dele. Então você pega assim, né? Inato. Nenhum desses comportamentos, eles surgiram do nada, o ser humano criou. Sim. Então o que acontece? Você tem o lobo e outros, mas vamos pegar o lobo como principal ancestral do... Não lobo atual. Sim. Então é o tipo da coisa, né? Se falar, não, mas o lobo atual não. Sim, mas era um animal muito mais parecido com o lobo do que com o cachorro, né? Então esse animal, ele tem todo o repertório da caça. Aí você pega, tira o de mirar, de olhar, são side dogs. Depois você tem os pointers que eles apontam e eles ficam até na posição sem ensinar. Você pode até colocar uma placa ou parar alguma coisa, você pode ver ali que eles mesmos já fazem a posição, né? Eles vão cercar, depois eles atacam, depois eles mordem, eles matam, depois eles
vão arrebentar tudo e comer e tal. Então, um cachorro, você pode pegar dessa sequência predatória e tentar selecionar só uma parte, né? Então você vai ter aquele que sacode para valer e ataca de uma vez e não fica bobeando. Sim. Né? E depois você tem aquele que ele só fica cercando, Uhum. né? E assim vai. Então você tenta pegar aquela sequência e tirar as outras, porque você não quer um border collie matando ovelha, mas se você deixar ele vai matar. Se você colocar um border collie lá sem supervisão, a chance de põe os border collies e taca lá umas ovelhas, deixa lá um tempo, daqui a pouco eles vão começar a matar todas as ovelhas. Porque eles vão completar essa sequência, que ela é inibida. Pelo comportamento humano, a gente dando... Tanta seleção e também pela submissão. Tem a questão da gente estar ali. Da gente estar ali. Alguém tá ali. E muitos border collies de trabalho, você vai ver que você faz alguma coisa, ele está muito, muito atento a você. Se você tira esse foco e deixa eles trabalharem, quando os cachorros escapam, eu trabalhei em fazenda na Austrália. Quando eles escapam, eles saem matando as ovelhas. Demora um tempo, mas depois que eles pegam gosto, eles saem matando, não é? Eu achava que não. Não, achava que eles estavam fazendo uma outra função, né? Eu achava que sempre era pastorear, ajudar, que aquilo era muito... É que você tem vários tipos de pastor também. Uhum. Então você tem aquele cão pastor, e aí são vários, geralmente são cachorros muito grandes, mas não necessariamente. E aí você faz eles terem quase que uma socialização primária só com aqueles com que ele vai cuidar. Trabalhar. Então, por exemplo, você tem que pegar e assim, dá dó, porque você pega o filhotinho e ele basicamente não pode ter contato com o ser humano. Você vai fazer tudo lá, ele vivendo lá com as ovelhas, ou com as cabras, ou com o gado, e você tem que tomar todo o cuidado, porque se você começar a aparecer lá e ele ter relação legal tudo com você, ele volta com você para casa, em vez de ficar cuidando dos bichos. Aí ele sente que ele faz parte ali do bicho. Sim. E até comum alguns comportamentos da espécie, por exemplo, repertório comportamental, por exemplo, de acasalar, ele pode tentar acasalar com o rebanho ali? Rebanho. Do mesmo jeito que um cachorro tenta acasalar com a gente, porque isso é uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Não, ele só tá brincando, tal. Não, ele pode sentir atração sexual por seres humanos, um cachorro. Você pega ele numa fase de socialização primária, em que ele está aprendendo quem são os indivíduos do grupo. E aí, para você ter um apego e uma relação muito parecida com o que ele teria do grupo, você meio que confunde ele. Pegando na socialização primária, você faz ele se acostumar com cachorros e com pessoas. Sim. Então, vai ter vários comportamentos que ele vai demonstrar com os dois, diferentemente de se ele não tivesse sido acostumado. Você pega um patinho e mostra um espanador de pó para ele e faz ele seguir, tem que ter um movimento, tem que ter um determinado jeito, é um estudo bem conhecido esse. Depois ele vai lá e ele tenta acasalar com um espanador de pó. Então a gente faz isso com os cães de forma proposital. Nesses cães pastores, que são para eles tomarem conta, que não é o border collie, você vai fazer com que ele se sinta o mais próximo de uma ovelha possível. Né? Tá. Que ele enxergue a ovelha o mais próximo possível do grupo. Ele não vai saber a diferença de um cachorro e de uma ovelha, ele vai, mas ele vai ter uma identificação muito grande com a ovelha. Né? Então falar, não, o cachorro sabe muito bem o que é cachorro e o que é gente. Sim, ele sabe, mas ele pode ter atração sexual por gente e por cachorro. Que
Que loucura, mas essa questão, e aí a gente foge um pouco do tema, mas essa questão de alguns cães, às vezes, quando eles estão montando na gente, tem aí uma... Não foge do tema no seguinte, de que a agressividade, se a gente for falar de agressividade, por exemplo, você tem vários animais que não são agressivos com seres humanos. A partir do momento em que você cuida deles quando eles são filhotes, Sim. eles podem começar a te considerar um competidor em potencial. Então, por exemplo, eu trabalhei num parque na Austrália que pegava vários animais órfãos, de canguru que morria em estrada, wombat, wallabies, toda a gama ali, né? Pássaros e tudo mais. E aí o que acontece? Tem determinadas agressividades que o bicho não teria. E aí você vai dar comida para um canguru, o macho vai olhar para você e vai querer acabar com você, né? Enquanto que o animal que não teve o imprint, muitas vezes ele não vai ter essa agressividade. Então você pega todos os animais, quando você vai, leão, quase todos os animais, menos o guepardo, por exemplo, o guepardo é um animal incrível, assim, que dá para você ficar amigo dele mesmo cuidando dele bem de pequenininho, tá? Mas você pega um leão e volta ele para um Kruger Park, vai para o Quênia, Serengeti, ele entra no Jeep e ataca as pessoas. Mas porque ele teve esse contato. É como se ele tivesse alguns comportamentos parecidos com o que ele teria com o leão, mas que ele não teria com uma pessoa que não tivesse sido socializada. Entendi. Nossa, gente, é muito curioso. E outras agressividades você reduz. Então, por exemplo, criança correndo e gritando. Sim. Se você não socializou, tem alguns cachorros que vão se comportar com uma criança correndo e gritando como faria com outras presas que ele encontraria. Então, ele vê a criança, ele vai lá e ele caça. Sim. E ele caça a criança. Então, normalmente, essa questão da criança que você está falando, a gente está falando sobre essa questão do espaço, né, e da mordida, a socialização, quando, por exemplo, a gente podia ter evitado de um cão querer atacar uma criança com a socialização. Sim. Se a gente mostra para o cachorro desde pequeno, que ele tem contato, a probabilidade dele conseguir lidar bem ali com criança ou com outras situações... Sim, vai melhorar muito. Aumentam... Vai melhorar muito, né? Porque ele vai ter um outro entendimento daquela situação. Agora, ele não ataca só porque ele interpreta como preso ou tudo mais. Tem outros motivos que podem levar a atacar. Então você pode melhorar um tipo de agressividade, mas você pode piorar um outro tipo de agressividade. Porque você mudou um pouco a interpretação e os sinais daquele cachorro que você socializou. No caso de cachorro, a gente está acostumado, né, a fazer, a gente já sabe o que acontece e tudo mais. Mas tem vários outros bichos que você tem que saber direitinho o que você está fazendo. Então tem bicho que, como eu falei, que foi socializado com gente, não entra lá na época de reprodução. Não entra. Por mais que ele tenha tido contato socializado. Pelo fato dele ter tido. Aí não pode entrar de... Aí não pode, porque ele vai te considerar um rival. No zoopark, por exemplo, na parte dos veados e tudo mais e lá tal, os que vão te pegar é os que tiveram contato com... que receberam uma madeira quando pequenos e tudo mais, são os que vão te atacar. Mas e se eles não tiverem contato com o humano? Não tem medo, você não é ameaça na reprodução, entendeu? Ele não tem nem a coragem, ele fica mais receoso, e também você não é considerado um competidor sexual. Mas isso você estava falando em relação a cachorro também, mas isso não acontece com cães e com gatos. Essa questão de como eles estão com a gente o tempo inteiro, eles também verem como competição? Sim, acontece. Eles podem ter um apego ou ficarem possessivos com uma pessoa. Você vê quando a pessoa está no colo, a outra chega. Podem sim. É que a gente não... Talvez o grau... A gente vai limitando, a gente vai selecionando, a gente vai
mas tem sim, eles vão demonstrar vários desses comportamentos. E o fator genético? E fator genético e ambiente? Por um cão, e aí eu tô agora me referindo a um cachorro que vai ter comportamento vai morder de fato. Um cão que vai ter, assim, que por mínima coisa que você faça, pode morder. O fator genético, ele tem um peso, porque a gente tem o ambiente e o fator genético, né? Que a gente pode... O ambiente a gente vai trabalhar, mas a gente tem o fator genético. Tem muito mais coisa além dessas duas. Tem muito mais coisa. Mas de uma maneira geral, a gente... ambiente, a gente põe um monte de coisas dentro do que seria o ambiente, né? Mas tem o ambiente, tem, por exemplo, a epigenética. Sim. Tem toda uma parte que a gente não entende. Tem caminhos probabilísticos de mutações e outras coisas que vão interferir, que são ao acaso, que vão acontecer. Sim. E que não está escrito ali na genética. Então, por exemplo, a epigenética. A gente sabe hoje que determinados traumas, comportamentos e tudo mais aprendidos, até pelo macho, pode passar, às vezes até para a terceira geração, um comportamento. Então fala assim, não, o que aconteceu com a vida naquele cachorro não importa, porque não é genético, e o outro cachorro não vivenciou aquilo. Agora se sabe que a história... pode passar até... A história não é bem assim. E há algumas coisas mega específicas. Eles conseguem traumatizar um ratinho com um som específico, um som que é neutro, né? Um ratinho macho, por exemplo. Ele vai cruzar com uma fêmea que nunca ouviu aquele som, vai dar... O neto dele, você põe aquele som, se ele tomava choque com aquele som, tem ratinho que vai pular. E era um som que não significava nada. Nada para ele, e ele nunca tinha tido contato, ele teve contato e teve essa reação. E agora sim, recentemente saiu um estudo agora que até as bactérias, baseado nas ligações de ferro, elas podem passar para as descendentes até terceira geração determinados comportamentos de serem mais livres ou de ficarem mais presas num determinado lugar. Se você for procurar, saiu agora, saiu esse... Que loucura. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente vai... E que foge muito, né? Porque tem aquele mito de, mas é que meu cachorro... Porque assim, quando você vai trabalhar um cachorro que tem um comportamento agressivo, que morde, que tá sendo recorrente, principalmente mordida, que aí atrapalha toda a família, né? As pessoas, quando você fala isso, muita gente acha que só o cachorro que apanhou, passou por uma experiência muito ruim na vida dele, que ele vai ter esse tipo de comportamento. Isso é mito. Isso não é verdade. Não só é um mito, mas é um mito que ele é muito destrutivo, ele é muito perigoso. Né? Então, o que acontece? A pessoa acredita que a agressividade ela precisa ser ensinada, que a agressividade é só resultado de maus tratos, e que se você tratar bem e não vou dizer fazer tudo, não vai aflorar, nunca vai aparecer. Não vai acontecer. Então, assim, isso é tão fácil de se demonstrar que não é verdade, mas a gente muitas vezes prefere viver um mundo romântico. E o problema desse mundo romântico é que depois os bichos, as pessoas vão pagar a conta de estar vivendo no mundo da fantasia e não no mundo real. No mundo real você precisa adequar, seja lá a criança, o cachorro ou o bicho, ao meio em que ele vai viver. Na natureza acontece naturalmente, mas quando você traz um bicho para o seu convívio, ou uma criança ou tal, e você começa a acreditar no mundo fantasioso, e aí depois essa criança paga a conta, né? Você não pode... não é ético fazer isso. Sim. Você pode até vender a terapia ou a ideia, porque um monte de gente vai comprar a ideia, mas não é ético, é errado. Entendeu? É errado. Você vai iludir uma pessoa que provavelmente quer acreditar
A pessoa tem um cachorro que é super perigoso e tudo mais, mas ele é um amor, ele não faz nada, ele não representa. Aí você fala, não, realmente ele é um amor, ele não representa. Matou uma criança, né? Como que você vai se sentir depois? Não, você tem que falar, olha, desculpa, mas você está enxergando um bebê humano, mas não é. É um cachorro que tem potencial e genética e tudo para... E a gente tem casos, e você deve ter tido muitos casos, e até hoje você deve ouvir, né, das pessoas que você trabalha, que tem gente que não quer realmente acreditar que o cachorro dela é um cachorro que ele pode... Ela não quer aceitar que o cachorro dela pode matar um outro cachorro, pode fazer um grande estrago. Então, tem gente que é difícil a gente conseguir falar, olha, vamos aí trabalhar uma focinheira, vamos tentar trabalhar esse comportamento, porque tem gente que tem pessoas, tem famílias e tutores que é muito difícil eles aceitarem que o cachorro, ele pode atacar, ele pode até matar alguém. Eu acho que é mais fácil de entender essas pessoas tentando se colocar no lugar delas, né? E para mim, um jeito de se colocar no lugar delas é imaginar o que ela está vendo e você fazer o que você faria, mas com a imagem do que ela está vendo. Então, por exemplo, tem gente que fala que colocar uma coleira num cachorro e tá andando com um cachorro é um baita de um absurdo, tá? E eu fui parado na rua. Não, mas eu não... A pessoa andando com guia. Você tá passeando? Eu estava passeando com a minha cadelinha, com a Estopinha, e aí a pessoa estava revoltada que estava com guia. Né? Revoltada que estava com guia. Parou, eu achei que era um amigo, uma amiga gritando ali, né? Cheguei, eu não conhecia a pessoa, eu falei, queria ver você ser arrastado na rua e tal. Falei, mas não estou arrastando. Ela tá, não, eu queria... Aí, eu na hora, assim, pensei, cara, essa pessoa tá vendo um bebê. Agora imagina o seguinte, coloca um bebê, amarra uma corda no pescoço de um bebê ou num peitoralzinho e sai puxando pela rua, em vez de estar levando no bercinho ou no colo. Sim. Que bizarro. Sim. Então, quando eu imagino o que a pessoa está vendo... Sim, sim, você consegue tentar ler e tentar ver o lado... conversar com ela, porque eu faria a mesma coisa se eu estivesse vendo alguém. Do jeito que ela está vendo. Então, agora quem está enxergando a realidade, né? Então, pra a gente sempre acha que a gente está enxergando a realidade. Sim. Né? Mas... a gente não sabe como é que o outro está vendo essa realidade. Como que o outro está vendo. E nem, muitas vezes, se a gente está certo. Pensou... E isso você pensou ali na hora? Ou você foi embora, você veio pra tua casa e você começou a pensar, mas por que ela achou que era absurdo? Não, eu pensei na hora, porque eu fiquei olhando e deu um nó na minha cabeça, assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela e ela falando... E você não estava entendendo. Eu acho que eu também não ia conseguir compreender. Eu tava assim, não é amiga, não é sei lá o que, eu tal. Aí mas você queria que eu andasse com o cachorro solto, né? Aí eu vi que... Você conversou ainda? Eu conversei. A pessoa parou o carro. Ela parou, eu achei que ela estava andando. Não, ela parou o carro, ela estava andando. Eu cheguei perto porque eu achei que era uma... Entendi. Eu achei que era uma amiga, eu achei conhecida. que alguém estava zoando comigo, porque às vezes tem alguém zoando, né? Sei lá o quê e tal. E aí eu conversei. Ela entendeu? Eu acho que não. Porque eu não fui profundamente ali, não tive uma super discussão com ela ali, eu só fiquei muito mais tentando entender o que Entendi. O que aconteceu. Agora não é assim, eu fiz essa ligação do nada, não.
Eu vivencio isso com as famílias e aí veio essa visão pela primeira vez na vida, mas que as pessoas falam, vem cá meu bebê, ou tal, ou vem com a mamãe, vem com... E aí eu já dei palestra, eu falei, gente, vocês sabem que... É cachorro. Vocês sabem que não é o bebê de vocês, que é o cachorro, né? Aí o que eu descobri? Não, todo mundo fala assim, é o bebê sim. Mas eu lembro uma vez, estava dando uma palestra na Pets, e eu falei, mas vocês sabem que não saiu da barriga de vocês? E aí você não vai acreditar, Renato. A galera quase em coro respondeu, saiu sim. Não, mas você falou? Saiu sim. Então hoje em dia eu falo assim, pode ter até saído da barriga de vocês. O pessoal dá risada, mas fala, saiu e tal. Eu acertei. Porque é comunicação. Sim. No final das contas, você está lá com um objetivo sim, e você tem que se comunicar. Sim. E aí eu falo assim, pode ter até saído da barriga de vocês. E aí eles dão risada, porque elas entendem o que eu entendo, o amor tão grande que tal e tal, né? Sim. Mas, vamos concordar aqui que não tem as mesmas necessidades de um bebê humano? Sim. Aí todo mundo, sim, ok. E aí deu para começar. Aí você começa a conversar. Né? Sim, então, esse mundo da comparação ou de tentar se colocar no lugar do outro, sim. Eu faço de sempre. Então não é que tive um super insight aqui na janela do carro da mulher. Não. Mas é uma coisa que mas na hora que você falou isso, que saiu da barriga, ali na hora que elas falaram sim, aí você começou a risada. Não, aí na hora você falou, então já que... Aí também veio esse insight de falar, não, já que saiu da barriga de você, vai ter que ser muito rápido. Sim, não, isso, porque você vai vivendo, Que resposta eu vou dar para eles, para eu pegar ali, né, o público. E fazer... Entendi. Eu ser entendido e elas também, né, ali, todo mundo conseguir se comunicar. Sim, e aí são valores, são coisas diferentes e tudo mais. Como que eu vou lidar com todas as... E aí E não tem gravado essa parte? Em cada lugar... Não tem gravado. Nossa, eu tenho tanta coisa gravada, mas tanta Esse daí coisa. você deveria publicar, porque deve ser muito engraçado, muito curioso. Você assim... E aí, então, já que saíram da barriga de vocês, deve ser muito muito mas aí, para ajudar as pessoas, uma coisa que eu nunca fiz, e hoje com a inteligência artificial tá fácil. Não tá fácil porque ela vai recusar fazer. Mas você falaria assim, um bebê sendo levado com peitoral, de guia na rua. Ela não vai aceitar, sabia? Pede isso pro GPT-4, pro Bard. Vai falar absurdo, assim, vai falar que é absurdo. Vai falar assim, crueldade, estamos fora. Eu já coloquei ali um cachorro sendo tosado com calor, aí não podemos, tem que ser em conforto térmico. Então põe um cachorro com a língua para fora, tal. Aí eu tive que dar uma enrolada no GPT para eu conseguir a imagem. Para eu conseguir a imagem. Muito curioso. E em relação a filhote, que a gente está falando toda essa questão da agressividade, quando a gente pega um filhote, isso as famílias, as pessoas normalmente querem ter um cachorro, elas têm esse pensamento, eu acho que é compreensível, porque aquele cachorro ele não tem histórico nenhum, ele tá zerado. E aí você leva esse cachorro para casa, e aí você vai moldar, você vai conseguir educar ele do jeito que você quer, do jeito que a família quer, certo? Na ilusão, Então, do jeito que você quer. E aí esse cachorro também já, né, tem a ver com a pergunta anterior, e esse cachorro, em algum momento, vira a chave. Aí eles falam, mas aí ele era super sociável com outros cães, ele ia no parcão, ele aceitava as pessoas entrando em casa, e de repente, a pessoa entrou e ele tentou morder, né? Existe essa chavinha que vira em alguns... Não, sei, porque... mas assim, normalmente não é tão essa chavinha, mas é percebido dessa forma. E tem uma idade que quando o cachorro ele vai começar a apresentar alguns problemas de comportamento? Não, tem idades muito específicas que isso acontece. Então você tem... É quase que uma briga entre, quando a gente estuda isso, entre
o construtivismo e o inatismo, né? Então, o que você tem? Você tem determinadas agressividades que elas vão sendo, comportamentos que vão sendo construídos baseados nos anteriores, e tem os que já vem mais ou menos pronto, e tem determinadas idades em que isso vai aparecer. ele vai aparecer. Então, isso é uma discussão muito... Os dois existem, só que, dependendo da linha, vai mais para um lado ou vai mais para o outro. No caso, né, da linguagem humana, Chomsky e Piaget, por exemplo, que vão brigar. Os dois têm fundamentos e tudo mais. O negócio neste ponto específico, é mais isso, ou neste ponto específico, é mais aquilo? Será que o cachorro demonstrou essa agressividade porque eu criei essas condições, ou ele já ia demonstrar em algum momento completamente, ali. Né? Então, assim, o que a gente sabe, né? Que tem o aprendizado e tem toda uma estrutura já pronta para facilitar determinados aprendizados e tal. Então, quando você pega cachorros, por exemplo, que tem determinados comportamentos que já são facilitados. Então, você tem circuitarias neurais com muito mais receptores ou tal de dopamina, por exemplo. Então, o que acontece? Você, com pouquíssimas experiências, você fecha aquela circuitaria para funcionar daquele jeito. Tá. Né? E se você, de repente, nunca passou por nada ali, você não deu aquela experiência, você não fez, às vezes aquele comportamento não vai aparecer, mas ele tá ali assim, ó, ele precisa querendo de quase muito pouco, né? Então você pega determinados comportamentos que em uma, duas vezes o bicho traumatiza, em uma, duas vezes ele já fica agressivo e super perigoso, ou em uma, duas vezes, enquanto que o outro precisa um monte. Se você para de fazer, você tem até uma reversão, né? Você tem uma reversão. Você tem circuitarias que elas competem uma com a outra, né? Então, quando você estimula às vezes uma circuitaria, o que ela faz? Para ela funcionar melhor é a atenção. As pessoas entendem bem assim, quem tem uma concentração muito grande consegue ver que, se está lendo, a música, por exemplo, que ela está ouvindo desaparece, ela não ouve mais. Ou você está numa conversa e você consegue conversar com um monte de gente falando. Por quê? Você não está só prestando atenção naqueles sinais, você tem toda uma rede neural que está inibindo, jogando através de neurônios inibitórios, você está tirando os estímulos de chegarem até lá. Então, um gato, na hora que ele vai ter uma agressividade predatória de atacar um passarinho, eles já estudaram esse fenômeno, que na hora que ele, 1 segundo antes do pulo, ele está completamente surdo. Não chega som, porque os neurônios inibitórios estão funcionando com tamanha força para ele poder se concentrar totalmente na visão. Então, naquele momento, o gato é completamente surdo. Naquele momento, completamente surdo. Então, as circuitarias neurais, elas estão já predispostas ali, já tem uma predisposição a aprender determinadas coisas, enquanto que outras, você quase que faz um esforço, e se você para, a outra vai ganhando força e ela inibe. A gente não fala assim do cérebro realmente apagar, mas ele consegue inibir, e ele pode fazer isso quase que sozinho, entendeu? E é por isso que a gente vê as famílias, né, as pessoas, os tutores dos cachorros, eles falando que não, mas ele estava tudo bem, e às vezes aconteceu alguma coisa ali um dia antes que vai fazer aquele comportamento que já estava, às vezes, ali para aparecer. Isso, então é muito comum, por exemplo, um cachorro que ele está chegando, vamos dizer, ali na adolescência, e ele vai testar algumas coisas que ele não testava antes. E a adolescência seria mais ou menos o quê? Depende do porte. Depende do porte. Do os cachorros menorzinhos, eles entram antes na adolescência. Vamos dizer assim, que seria o comportamento antes das epífises completarem ali, que é quando para
para o crescimento que ele Tá. ficaria, vamos dizer, completamente adulto. E um Tá. cachorro grande pode estar adolescente, um enorme, até 2 anos e meio, até 3 anos, enquanto que um pequenininho, 1 ano, ele já ele já parou de crescer, já está totalmente... Mas o que você tem, assim, o comportamento, vamos dizer, do macho, por exemplo, o comportamento sexual subindo muito com os hormônios da testosterona, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Ele começa, às vezes, a desafiar um pouquinho mais, às vezes um outro cachorro. Tá. E aí, você tem 2 cachorros em casa, eles não brigavam, só brincavam, ou brigavam, mas de um determinado jeito. Sim, sim. E aí eles começam a disputar mais para valer. E aí, alguns gatilhos fazem com que aquilo lá fique muito pior. Olha, e vou dar um exemplo com gente ou até com gato, né? Então, assim, por exemplo, o gato, ele vai lá, os 2 estão começando a cada um querer cuidar do território. Quando eles são pequenininhos, os gatos são muito mais sociais, parecidos com o cachorro, né? Conforme eles vão crescendo... Mas você diz entre eles ou com a gente... Com humanos e entre eles? Com gente e e entre eles também, né? O animal social é que ele depende dos outros ali para sobrevivência, para aquecimento, tudo. Então, um gatinho ele não sobrevive muito sozinho, então, instintivamente, ele tem que ser mais social, ele tem que estar lá no grupo, ele tem que procurar a mãe e tal. Chega uma hora que ele pode começar a querer já, vamos dizer assim, tomar um pouco conta do território. E aí ele vai lá dar uma investida no outro gato. O outro gato correu, ficou com medo. Aí ele começa... Ele já tem uma programação para falar, opa, e aí a agressividade pode fazer assim, ó. Pode ir lá para cima e ele começa mesmo bater mesmo no outro gato. Que seria essa coisa, né, quando a gente escuta, não, do nada. Do nada. Então eu tô com o meu cachorro, ele nunca mordeu ninguém. E você sempre mostrou um jeito de pegar o cachorro, tudo sem medo nenhum. Sim. E aí, um dia, ele mordeu alguém. A família inteira agora está com medo do cachorro. Sim. Aí a pessoa já vai assim, ó. O cachorro já nota que está tudo diferente. Tá. Aí ele vira, aí essa pessoa deu um pulo. E aí pronto, aí ele mudou de uma hora para outra. E na verdade a família inteira mudou. O comportamento deles por causa e aí... de um acontecimento. Eu estava num sítio fazendo a introdução e uma cadela estava sendo tratada como mansa. Ela foi lá, ela matou uma galinha. O que aconteceu? Todo mundo assassina, esconde as crianças, sei lá o quê. Pronto, o mundo para essa cadela mudou dessa hora. Fala assim, não, ela que mudou. Não, tudo mudou, mas ela também pode mudar, não com criança, mas ela viu que legal que é caçar uma galinha, né? E aí um cachorro matou um gato, matou outro gato, vai ficando mais... então dependendo do cachorro, ele vai criando, né? Se ele já está preparado para aprender aquilo... E o ideal é as famílias procurarem um especialista, né? Elas não tentarem ficar... Porque muitas vezes acontece ainda de ter enfrentamento, a pessoa pode piorar o comportamento. Sim. Então, nesses casos que a gente vê que ela tá piorando... que é? Sei lá o que e tal. Ou pega a vassoura, você vai me obedecer e tira o cara. Aí o negócio começa... Vai desandar muito, né? Aí vai lá ladeira abaixo. E aí vai ficando cada vez mais complicado. Aí o cachorro apanha, aí morde alguém, aí... Viu, gente? Tem que chamar um especialista, se tiver nesse nível. E quando começar, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas só chamam quando já tá no nível... muito... a verdade é que as pessoas deveriam, em vez de negar ou disfarçar e tudo mais, elas deveriam aprender sobre a agressividade, não só dos animais, mas das pessoas também. E aí a gente precisa entender como nos domesticar, como domesticar animais que você não quer que agressivo e natural exista. Eles
os lobos e tudo mais, se você tira a agressividade deles, aquela genética acaba. Porque ele vai ter que defender fêmea, ele vai ter que defender filhote, ele vai ter que caçar, ele vai ter que... Mas aí a gente traz num ambiente em que a comida é dada ali, todo mundo que chega em casa é amigo, que você não vai... Então você vai ter que quase que colocar uma programação diferente na cabeça deles. Parte da genética já fez isso, mas você ignorar completamente o indivíduo e depois você ficou agressivo, você vai culpar o animal, mas você não fez o mínimo da lição de casa de entender quem ele é e não a projeção que você fez dele, aí é sua culpa mais do que da dele. Sim, né? E assim, a gente também encontra cães que acabam não passeando, não tem brinquedo, isso também pode gerar, não tem atividade nenhuma, a pessoa deixa, tem gente que não quer nem sair para passear com o cachorro porque vai sujar a pata, tem família, e tudo isso também, enfim, pode gerar um monte de complicação, pode aparecer um problema de comportamento, que ele vai redirecionar às vezes, ele tá com muita... Não faz nada, né? Imagina ficar o dia inteiro em casa, então... As pessoas acabam... Você vai criando um animal socialmente doente, né? Então, assim, é até engraçado, a gente tá falando assim, por exemplo, o rato. Você pega rato que vive em comunidade, ele tem uma determinada agressividade. Agora, você pega 2 ratos que você cria em isolamento. Você não ensina 0 de agressividade. Coloca os 2 juntos, briga homérica. É a pior agressividade ali que você você tem. Então, assim, se você não sabe disso, né, você acha que, não, nunca ensinei, nunca fiz nada, tal, não vai ter, que não nunca vai ter problema. Você pode errar. Tá equivocado. Você pode errar feio. Agora, tem cachorro que as pessoas fazem tudo de errado e dá tudo certo. Então, e nunca... Tem. Tem cachorro que é bizarro. Eu conheci já vários cachorros que as pessoas fizeram absolutamente tudo errado e o cachorro é maravilhoso. E tem cachorros que as pessoas fazem quase tudo certo e, pelo amor de Deus, e não dá pra saber. Então, achar que você vai moldar, do mesmo jeito que você vai moldar uma criança e que é toda educação, só depende da sua educação. Não. A gente brinca que é um mosaico, a genética é um mosaico da família, não é nem só do pai e da mãe, porque você tem genes que não se manifestaram, mas estão lá e você tem novas combinações. E aí você tem várias outras coisas que vão... interferir também, né? Que vão interferir. Sim. Desde alimentação, desde... Isso realmente... O que eu vejo é que as pessoas acham que não, que a gente vai, as famílias, né? Enfim, meus clientes, que você levando esse filhote para casa, que você moldando... Você tem todo o controle, muito mais. Que é uma ilusão, gigante. E até em relação a cachorros de canis, às vezes os pais são excelentes, sei lá, um Akita, os pais são excelentes, mas o filhote, eu tive um aluno que ele começou a apresentar, ele era ótimo, assim, tinha um comportamento muito bom até os 11 meses, a partir dos 11 meses ele começou a atacar outros cães e até a família, ele mordeu a mãe da... Isso, e é um cachorro que muitas vezes ele não vai demonstrar... Ele não mostra, então, o sinal, ele não mostrava nem, ele não mostrava nem sinais, ele não rosnava, ele não mostrava nenhum desconforto. E parte disso foi selecionado por muito tempo para isso acontecer. E aí depois você esquecer da genética, quer dizer que todos tem... É que tem outros fatores que não é só o ambiente, a genética, tem outros fatores aí também que fazem parte, né, do bicho. E, bom, eu estou quase terminando aqui, eu queria saber, você foi para os Estados Unidos em julho, você foi para uma instituição, e nessa instituição lá eles recebem cães dos Estados Unidos inteiro, você comentou isso, e que
tem questões de comportamento muito graves, acho que, não sei, Sim, cães medrosos, cães agressivos. São os cachorros que lá é da ASPCA, é um centro que levou 5 anos, Pra ficar mais de 5 anos para eu conseguir ir para lá. 5 anos. E porque é um centro que muitos especialistas querem ir para lá, porque eles basicamente o que eles fazem, eles falaram para mim literalmente, então vou usar as mesmas palavras, a gente gasta um caminhão de dinheiro em cada cachorro para recuperar. Então, Alexandre, numa das entrevistas para eu ir para lá, você sabe que o que você vai aprender aqui não tem em outro lugar do mundo que você vai conseguir replicar isso aqui do jeito que a gente faz, porque aqui é um centro de estudo, aqui a gente tem dinheiro, não vou dizer sobrando, porque até lá falta, sim. mas você está ciente de que não é para pegar a fórmula daqui e tentar aplicar em outros lugares. Esse é o nosso medo, você ter essa ilusão, né? Eu falei, não, eu não tenho essa pretensão de eu não tenho essa trazer, ilusão, e a minha ideia aqui é ter, né, determinados insights e tudo mais e tal. Mas o que eles fazem? Eles pegam da ASPCA os cachorros que não são adotáveis, que eles passam por testes e vê assim, esse cachorro não dá para adotar, e aí vai para esse centro e eles vão fazer de tudo para fazer esse cachorro virar adotável. Então ele pega, nesse sentido, os piores cachorros, e aí eles fazem todo esse trabalho. É um perfil específico de cachorro, né, que eles pegam, mas aí faz todo o trabalho, e é impressionante porque eles pegam ali tudo que tem de conhecimento e ciência e tudo mais, e eles colocam em prática tudo. Então, o que você vê desde aromoterapia, tudo, mas tudo que tem alguma ciência ou algum embasamento, pelo menos empírico ali, eles aplicam. Então é muito legal. Eu, infelizmente, nos primeiros dias eu não pude gravar nada, porque tem muito ali, muita preocupação com o que vão falar e o que vão fazer e tirar de contexto e tudo mais e tal. Mas no final eles falaram, pode gravar. Aí eu falei, cara, nos últimos dias vocês falaram agora que eu posso gravar? Então eu acabei gravando bastante coisa, mas eu deixei de gravar um monte de coisas muito legais e tal. Mas o interessante é que eles recuperam uma taxa maior de 80% dos cachorros são recuperados. 80%? O que é assim, o que é bizarro. Então eles têm, mas e é por isso que todo mundo quer ir para lá para aprender. Mas usam o quê? Desde medicação, muito treinamento, tudo. E todo dia tem treinamento com esses cachorros que estão lá no local? Ou não? Não, tal dia o tal cachorro... Não, é uma rotina que é tudo mensurado, gravado, então os cachorros chegam desde a primeira vez que ele vai sair da caixa de transporte, já vai ter uma câmera, já tem a pessoa, já tem aí mede se tem as linhas no chão, quanto saiu, quanto entra. Caraca, aí depois se ele se recuperou em tantos dias aqui, ele está nessa faixa, aí todo final do dia as equipes se juntam, a gente discute cada cachorro, se vai fazer alteração do medicamento, se não vai, o que vai acontecer e tal. E os cachorros que não passam, eles são sacrificados. Entendi. E essas pessoas amam os cachorros e trabalham assim para que todos possam se recuperar. Sair mas quem vai avaliar finalmente e tal não são as pessoas que trabalharam. Então, na hora que acontece, e eu vi isso acontecendo, né? Um cachorro lá
sendo eutanasiado lá. E é horrível, é horrível, é horrível, porque são cachorros ali que as pessoas estão fazendo absolutamente de tudo para salvar. E aí, dependendo da trilha que o cachorro vai lá, ele não. E aí esse momento eu consegui gravar e mostrar ali, é muito legal. É um momento em que todo mundo para o trabalho, vai todo mundo para um espaço aberto, eles trazem os cachorros que já estão no final do tratamento ali, né? E aí fica todo mundo brincando, o pessoal fica ali conversando, tem quase que uma confraternização, e aí conta para todo mundo, eles relembram de todos os cachorros, os últimos cachorros que estão nas casas, que se deram bem, a gente olha aquilo, fala do trabalho que está sendo feito, aí um monte de gente chora. Isso que eu ia falar, aí eu já ia abraça, tô chorando aqui. Aí sei lá o que e tal, é muito bonito assim o cuidado que eles têm ali com as pessoas, para as pessoas não perderem a motivação. Mesmo assim, eu cheguei e chamei imagina, todo mundo abraça e tal, e é o nosso trabalho, e tal. Aí eu chamei a menina para almoçar. Falei, vamos almoçar, né? E aí, como que você tá? Tô péssimo. Falei, mas depois de tudo isso, né? Não, eu tô péssima, porque todo mundo tá olhando para mim como a culpada do cachorro ter sido morto, né? Por quê? Porque o cachorro latiu e avançou em mim. Sim, mas é o protocolo, é tudo. Sim, mas se eu tivesse me aproximado desse jeito, talvez tudo mais e tal, ele não tivesse tido esse comportamento. E por causa desse comportamento, aqui a gente tem, chama One Bite Law, e a gente tem que registrar absolutamente tudo. Então, nessa fase do treinamento, se teve um comportamento de agressividade ativa, que é o cachorro foi para frente, e a gente não registrar, e se está registrado e depois acontece dele ser adotado e ele ter uma mordida, entendi, a gente é responsável diante dessa lei, e e aí o que acontece? Ela estava péssima. Então fez tudo isso, tudo muito bonito, tudo legal, que bacana. Aí a pessoa está arrasada. Arrasada porque ela sente que ela matou o cachorro. Não é para fracos. Não é para fracos, não. Meu Deus do céu. Eu não daria. Mas eu trabalhei não daria. Eu trabalhei num abrigo com a Jane, aqui no Brasil, na Guarapiranga, e que ela já era uma senhora que gastava todo o dinheiro dela, da aposentadoria, tudo para cuidar eram 700 gatos e 400 cachorros. Caramba! E ela me chamou, ela queria me contratar para acabar com as brigas. E aí tá bom, Jane, vamos lá, eu não vou cobrar nada, né? Vamos lá, eu já senti ali qual que era o negócio e tal. E eu falei assim, vamos fazer primeiro uma estatística de quantos cachorros estão morrendo em brigas. E era mais ou menos 10 por semana. Então eu falei assim... 10 por semana? Vamos tentar diminuir essas brigas. Sim. Porque acabar a gente não vai... Sim, vai ser difícil. Não vai conseguir. E aí chega lá. E o que eu tive que separar de briga e tirar cachorro morto e cachorro vomitando pedaço de outro cachorro. Não. Mas foi uma escola. Não, sim. Foi uma escola assim. Nossa. Não é? E uma das grandes frustrações é que
quando ela entrava e fazia carinho em alguma coisinha, em algum cachorro, Começava. aquele cachorro, dia seguinte... Nem Então, imagina, ela com todo aquele amor, ela não podia ficar Não, tendo esse contato, esse afeto. não podia, com determinado- ninguém... Isso acontece em vários, né, abrigos Sim. que eu faço, de você não poder entrar lá à noite porque não vai ter as pessoas para separarem. Se passa um rato, os cachorros saem atacando. Então as pessoas acham da agressividade, né? Ah, eu estou resgatando, os cachorros eles vão ser eternamente gratos, eu vou colocar eles em grupo e eu vou cuidar deles. Você vai colocar ele em grupo, eles vão começar a se matar. Sim. É fato. Sim, Você deve saber disso, sim, né? sim, sim, É. sim. Põe cachorros em grupo, Sim. são poucas raças ou poucos indivíduos que você começa a juntar que eles não vão começar que eles a se não vão matar. brigar. Sim, sim. E um tá sendo atacado, todo mundo Todo mundo não, vai mas pra vários cima. Alguns vão pra cima daquele que tá sendo atacado. Que tá sendo atacado, Sim. e aí o seu tempo de salvar aquele cachorro, às vezes, é segundos. Nesse caso, nesse abrigo, vocês conseguiram pelo menos diminuir um pouco? Sim, Mas sim. também tinha que fazer um pouco de maneira... Separar em ver Sim, grupos a galera, e... assim, o que acontece? Abrigo você nunca pode divulgar. Ah, vem adotar, tem um monte de cachorro. E aí o que acontece? Algumas pessoas divulgam para você ir lá adotar. Mas vai muito mais gente abandonar do que adotar, entendeu? Entendi. E o que acontece? Todos os abrigos, de forma geral, todos estão lotados. Sim, aí o que eles fazem? As pessoas descobrem que estão lotados, mas tem alguém lá que cuida. Então, o que eles fazem? Eles jogam por cima do muro os cachorros. E isso pode ocasionar. Já cai dentro dos canis com vários cachorros. Ai, meu Deus. Uhum. Então, você evitar esse tipo de ataque é quase que impossível. Você tem que Sim. colocar câmera, fazer cercos para as pessoas não conseguirem jogar os cachorros. Isso acontecia com frequência. Acontecia. E aí, uma boa parte das brigas. Das mortes é isso. Você imagina, tem um grupo lá de cachorro e cai um cachorro lá dentro, por cima do muro, né? É. Então o negócio vai muito... E ela não tinha recursos, né? Então, assim... Era o caos. Era o caos. Eu fiz o que eu pude, mas era o mesmo caos. assim, quando tem... eu acho que esse tipo de experiência não é pra mim, porque... Você questiona muito, assim, se por mais que ela, super bem intencionada, ela tirar da rua os cachorros e levar para lá, você questiona, do ponto de vista do bem-estar animal, eu não questiono, na verdade. No caso dela, era pior. Para mim é pior. Levar para lá. Levar para lá. Levar para lá. Do que às vezes até deixar. Às vezes eu também penso nessas questões. Às vezes é melhor você não levar porque os abrigos estão lotados e um indivíduo ali novo, esse cachorro inclusive que acaba de chegar, pode ser motivo de... E as pessoas, elas pegam um cachorro e me ligam e falam assim: Ale, tem aonde eu resgatei um cachorro? Onde eu posso levar? Qual que é a ONG que eu posso levar e tal? Eu falei, nenhuma. Eu também. Aí a pessoa fala assim, como não? Eles aí, e agora eu vou ficar com o cachorro? Você vai até agora, você vai cuidar, levar no veterinário. É muito difícil as pessoas entenderem. Bem-vinda à situação de todas as ONGs. Você tá com o problema agora, só que você só tá com um. Elas estão com 100. Não, essa questão é muito complicada. Para mim também vem muito que, como a minha mãe é protetora, e eu já falei para ela que ela tem que parar, porque não dá ter 40 e poucos animais e cuida de outros animais, além de briga, o custo é muito alto, e as pessoas sua mãe sendo protetora, você sabe bem da agressividade. Sim, a gente já... A sua mãe vai cuidar com todo o carinho, com tudo tal, os cachorros resgatados e vão se matar. Vai. Não é? Se você não dividir nos grupos... E a gente já sabe que tem uma ali que é aquela... Você vai começando a entender. Quando não tem tanto, você consegue ver ali que é aquela ali que começa a causar. Ela causa, ela vai pra cima, causa e ela sai. Você vai identificando, você tira, aí você já vai sabendo que quando não tem supervisão de humanos, aquela ali tem que ficar separada, porque pode acontecer. E às vezes o gatilho também é fogos. Estourou uma bombinha... E aí alguém vai pra cima de alguém e aí começa também uma briga. O que acontece também muito nas ONGs, na minha cidade. Você vai separar uma briga às vezes e você berra
Piora, às vezes piora. Às vezes, os outros canis que estão do Eles lado começam... ouvem o berro e começa um monte de... Ou vai separar uma briga, vem as pessoas correndo com balde de água e tal, porque passou alguém correndo, vários canis com briga. Não, e até uma pessoa diferente entrar em um abrigo, entrar em algum lugar, até aqui em São Paulo, algumas creches não permitem que as pessoas fiquem, os tutores, eu quero deixar meu cachorro aí, mas eles acabam não permitindo porque uma pessoa estranha também pode causar isso numa creche, super controlada, mas pode causar de um cachorro ir pra cima. A agitação vai e aí começa toda essa briga. E aí eu ia falar, não, fiquei dizendo, não, porque a gente treina, a gente judia dos cachorros. Não, é porque a dinâmica é essa, desses bichinhos. Bom, então, pra gente terminar, eu queria que você, para as pessoas que pretendem adotar, porque eu sou uma defensora para as pessoas adotarem vira-latas e adultos, para uma pessoa que Esse aqui não era um vira-lata, mas foi adotado, coitadinho. Mas ele não é poodle? Então, eu acho que ele é meio que um bichão, poodle, mas com certeza ele não é um vira-lata, né? Eu achei que... Ele foi adotado? Ele foi adotado. Adulto também? Ele foi adotado. Jura? Ele tava todo cortado, não sei se era briga. Eu jurava que ele era um poodlezinho. Não, foi pela minha enteada. Aí eu falei, não foi. Eu falei, não adianta falar se você não tem foto e tudo mais e tal. Aí ela ficou brava. E ela pegou as fotos, tudo. A mais velha ou a mais... Não, a enteada mais nova, mas quem foi minha mulher que... Sim, claro, mas ela que viu... Que pegou as fotos e olha aqui... Que é ela que quer um golden, que eu vi em algum... Isso, ela que quer um golden que pegou. Antonella. Ela quer um golden. Bom, quem sabe agora, né, depois. Mas o que você falaria para as famílias, as pessoas que querem adotar um cão? Gente, adotem cães adultos, né? Principalmente vira-latas. Podem adotar de raça também, mas cães adultos, a gente sabe que tem muitos aí nos abrigos. É muito difícil, porque as pessoas já têm aquela ideia de, não, ele tem todo o histórico, vai ser muito difícil se eu levar ele para casa. Então, assim... O que você falaria? O que eu falaria, assim, isso. E as orientações, quando esse cachorro chegar? Porque às vezes esse cachorro ainda tá com medo, a pessoa vai lá, aperta esse cachorro, e aí esse cachorro vai ser devolvido. Porque não espera um tempo, né, pro cachorro chegar. Sim. Então, assim, a primeira coisa é que a pessoa tem que entender que não é porque ela pegou um filhotinho que ela vai moldar do jeito que ela quer, o cachorro vai ser do jeito que ela quer. Perfeito. Isso é muito importante, porque as pessoas vão pro filhote com essa ilusão. Sim. Né? E não é assim. E não é assim. Não é assim nos cachorros de linhagem que você já seleciona e tal, e vê. Então você pega com guia de cego, que é a 5ª geração, sei lá o que, vai ter um que não vai ser que não vai dar certo. Um bom cão guia. Então assim, não, eu vou cuidar de pequenininho porque não vai atacar a minha criança, ou não vai... Sim. Isso é besteira. Sabendo que isso é besteira, sim, existe predisposições de raça, linhagem, tudo existe. No caso do vira-latinha, você não sabe o que formou aquilo, né? Que cachorro, que mistureba que tem aquilo. Mas se você quer um cachorro muito bacana, que não vai atacar criança, que vai ser bom um cachorro tudo, você pode pegar um cachorro já mais crescidinho, que o temperamento... Já tá mais... Já tá lá, independentemente do que ele viveu... Você sabe que o resultado é aquilo. Só que não é, então eu vou pegar um adulto que é mais confiável. Não. Um adulto testado que você verificou. Porque realmente vai ter um adulto lá que pode ser super perigoso para sua criança. Sim. Né? Mas pode ser um adulto. Se eu quero um cachorro para levar... para trabalhar com crianças com câncer ou autistas e tudo mais e tal, é importante perguntar para as pessoas. Eu prefiro pegar um cachorro maior, adulto, já crescidinho, do que apostar num que muito pequenininho, que eu não sei o que vai virar. Ele pequenininho, eu vou ir testando e talvez eu fale, esse cachorro aqui não vai ser legal. Sim. Mas eu posso lá pegar num abrigo
e vou conversar com as pessoas de lá, vou fazer os testes. O Bartô é um deles, é um cachorro super... Eu fiz um teste num abrigo, um cachorro ideal para criança. Esse aqui, ele não é nem de perto tão confiável quanto o Bartô, com uma criança agarrando, pulando em cima. Entendi. E tudo mais, porque você testa isso. Então, dá para testar. E uma das melhores formas de testar é lar temporário. Algum cachorro que ficou em lar temporário. Muito legal. Porque aí a pessoa consegue saber vai melhor. poder falar, eu passei, ele é bonzinho Sim. com todo mundo e tal. Porque às vezes o que acontece também, o cachorro, ele chega na casa da pessoa, ele tá todo submisso, ele tá meio medroso. Depois de alguns dias, ele pode começar A ter um outro comportamento, a ter um comportamento, né? às vezes até mais agressivo. Sim, Isso sim. mesmo num canil. Sim. Então, se você... O ideal é alguém de abrigo que seja confiável. Acompanha isso, que acompanha, porque a gente ou- tem muita gente que quer só... não leva ele tranquilo. E não fala muito do temperamento ali, do comportamento dele. O ideal é uma pessoa que esteja acompanhando, um protetor ali, um lar temporário. Isso, exatamente. Porque Esse é o melhor jeito. Agora, se você não já entende ou quer salvar mesmo, quer dar chance para um cachorro e tal, você vai lá, pega e aprende, educa e... Sim. E pronto. Ou você pode ser muito louco, como eu fui, que escolhi os dois, mas o Bartô, na verdade, ele é super seguro com criança, mas ele era o que dava mais problema no abrigo. E a Estopinha, que morreu, ela foi abandonada 2 vezes. Mas aí eu fui... No caso da Estopinha, eu fui buscar o problema. Eu vi. E no caso do Bartô, assisti. é que eu queria um cachorro super bonzinho do abrigo do Gelo, e o Gelo falou, você vai levar o mais bonzinho? Você vai levar o Bartô. E o Bartô, ele era o cachorro de, sei lá, 400, 500 cachorros que o Gelo Nossa, tudo tinha isso. no abrigo dele. Ele sabe o nome de todos. Nossa. Né? E ele era o que dava mais trabalho para ele lá. Mas em relação Ao quê? ao quê? Então, primeiro, ele não ficava sozinho. E aí ele tá. precisava ficar com canis com cobertor em cima, porque ele Ele escala e pulava e se machucava e tal. Então, ansiedade de separação gigante. Tá. Outra coisa que acontecia, ele corria que nem um louco e dava pontapé nos cachorros e saia correndo e começava um monte de briga. Ele não participava das brigas, Não acredito. mas ele começava um monte de briga. E isso E era terrível mesmo. então Embora ele, extremamente dócil ele é muito, a gente, ele é um já ser vem, muito bonzinho. já Ele é todo problemático do ponto de vista ali de articulação, de tudo, de ansiedade. Então, assim, ele corre e aqui está o sofá. Ele dá um salto gigante. Só que em vez dele cair no sofá, ele cai antes, ele calcula errado as coisas. Meu Deus Então, do assim, céu. todo lugar que eu vou, eu tomo o maior cuidado porque ele cai nas piscinas, ele sai correndo e aí ele vê a piscina, ele dá um saltão, cai no meio. E aí, pode machucar. quando eu fui colocar as cinzas da Estopinha no lago, você vê, ele caiu. Ele caiu. Ele- E é engraçado que você tava eu tô até chorando, no momento, você tá no rindo, eu momento falei, ali, Bartô, né? E aí ele dá uma escorregada e você começou a dar não dá, risada. porque ele cai mesmo. Mas ele caiu mesmo aqui também. Eu falei, não, parece até Então ele tava aqui brincadeira. com você, né? Ele tava aqui, ele caiu. Ele caiu, eu tenho que tomar um... Mas eu ele é um tenho que cachorro. tomar um super cuidado, mas ele é um ser Pra criança mesmo, com pessoas. muito bonzinho. Ele é. Muito bonzinho. E com gato também, acho que não ele estranho é também com muito a bonzinho. ele Ele é um serzinho muito do bem, mas começava um monte de briga. Aí, mas fez Mas bem. não participava de nenhuma. Tá Ele vendo? sai correndo. Espertinho, Ele sai espertinho. correndo, ele sai correndo. Bom, Alexandre, eu acho que é isso. Eu acho É. que terminamos, né? Eu queria agradecer muito. Imagina. Por mim, eu ficava aqui por mais 3 horas, mas eu tenho que ir embora, viu, gente? Então... Mas é um assunto. Não, tem muito mais coisa, eu queria- complexo ali, né? Mas é bom assim só para se conseguir tirar um pouco das pessoas a coisa romântica de que a Tem agressividade ela precisa ser necessariamente ensinada, estimulada
e que não vai acontecer com o bichinho delas ou com o filho super delas e tudo mais e tal. bem tratado, né? Que foi super... É ilusão, é uma ilusão. Isso foi necessário para a sobrevivência da nossa espécie, da espécie deles Sim. e tudo mais. E para a gente viver em sociedade, a gente tem que conseguir saber... Sim. Entender um pouquinho mais dela para evitar que ela se manifeste de um jeito perigoso. Sim, e você quer deixar alguma... A gente está em dezembro já, né? Você quer deixar alguma mensagem? Alguma mensagem? Eu acho que a minha mensagem eu acho que é o seguinte, assim, nós também somos animais e nós também temos os nossos instintos. Então, faz parte dos nossos instintos humanizar os cachorros. E a gente tem que também nos respeitar em relação a isso. Sim. Então, não seja cruel com a sua mulher, com a sua filha, com o seu marido, porque está chamando de bebê ou está tratando como um bebê. É verdade. Mas preste atenção se isso não está fazendo mal para o outro. E se não está iludindo a ponto de causar algum mal ou colocar alguém em risco. Uhum. E aí, se isso estiver acontecendo, são esses os pontos que a gente tem que olhar, né? Tem que trabalhar. Porque chegar e falar, ô meu neném e tal, dar um beijinho. Se é um cachorro que aceita beijinho, tudo bem. E tudo mais. Agora, se ensinar a sua criança a ir lá e dar um beijinho e agarrar na cara e fazer assim, num cachorro que não conhece, Sim. porque está enxergando um bebê Sim. humano, um bebê humano, você pode fazer isso. Sim, mas com cachorro... Talvez nem deveria, Sim. mas fazer com bebê, vai. Então assim, ó, vamos lá, chama de bebê, faz isso e tal, mas... Tem suas ressalvas ali, né? Então, eu sou a favor de humanizar se for uma coisa saudável e segura para as duas espécies. Uhum, né? Para ele eu peguei, agarrei e dei um beijo, não tem problema nenhum. Sim. Mas tem um monte de cachorro que vai odiar Sim. e outros que vão dar mordida. Que podem até morder, e aí toda a situação que a gente também já descreveu aqui, de olhar o cachorro depois ali como um assassino. Isso, como? Eu nunca bati em você, como que você arrancou meu nariz, né? Assim, como é possível? Me falaram. Você tava tão bonzinho. Me falaram que se eu não jogar galinha viva você não todo vai ter dia, ele não vai atacar, né? Não, e não é assim. Não é assim. Bom, então, vamos terminar por aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no focinho de vocês e até a próxima. Agora você está animalizando o seu público. Tá, cachorro, como que é quando a gente fala assim, humanizar? De vocês. Peraí, tem uma figura... Não, tem uma figura de linguagem que eu não vou... Calma, a gente mistura ali... eu não vou como lembrar. Tem uma figura de linguagem. Humanizar, não. Cachorralizar. Não é cachorro. Mas eu acho que tem uma coisa ali que eu misturei, né? Falar um beijinho no focinho, né? Que não é uma coisa de cachorro para humano, mas Tá tudo ótimo. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Imagina.